Capítulo 2 de Atos, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Vamos ler alguns versículos. A palavra do Senhor diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno e não permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido dos caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvi. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor, meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite de terça-feira de oração para estudarmos, Senhor, um pouco mais a sua palavra, e pedimos que o Senhor perdoe qualquer pecado de nossa alma pelo sangue de Jesus. E suplicamos que o Senhor fale conosco, Senhor, nos instrua na verdade, nos edifica, nos santifica na sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E possamos daqui a pouco orar em resposta à sua palavra tão bendita, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, irmãos. Eu fiz questão de ler todo esse trecho agora, porque aqui, irmãos, várias vezes Pedro ele cita o Antigo Testamento, cita Joel, cita 2 vezes Davi, e vocês percebem que ele cita Joel, ele diz que tem a promessa em Joel do Espírito Santo, diz que Jesus, tendo recebido a promessa do Espírito, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, mostrando que Joel estava apontando para essa nova era, onde o Senhor Jesus Cristo viria para a nossa salvação. E também ele diz que Davi profetizou dele, dizendo que o seu corpo não veria corrupção, como também que Davi revelou, profetizou dele,
sobre a sua ressurreição e sobre o fato, como ele diz aqui, ele não subiu ao céu, Davi, mas ele disse Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi profetizado por todo o Antigo Testamento. Pedro deixa claro que era Deus falando pelos profetas e do Antigo Testamento. E a profecia deles tinha um alvo muito específico, que era o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos estudando nesse capítulo aqui, quando João ele fala das obras preparatórias do Santo Espírito, do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele está falando, ele começa o capítulo dizendo: as obras do Espírito Santo no Antigo Testamento eram realizadas tanto extraordinariamente, sobrepujando todas as habilidades realizadoras naturais dos homens, quanto ordinariamente operando para capacitá-los e fazer aquelas obras com o mais alto grau de suas habilidades. As obras extraordinárias do Espírito eram vistas na profecia, tanto na redação da Escritura quanto nos milagres. Suas obras ordinárias eram vistas nas habilidades políticas e assim por diante, ele fala. E ele diz sobre a profecia que a obra da profecia do Espírito Santo era para testemunhar da verdade da primeira promessa de Deus quanto à vinda da bendita semente. A profecia continua até os dias do Antigo Testamento, então da bendita semente que era o próprio Jesus. Então todo o Antigo Testamento foi preparado, Deus operou pelo Espírito Santo para que esse livro, que nós chamamos de Antigo Testamento, que faz parte da Bíblia, né? A Bíblia é composta de Antigo e Novo Testamento, fosse escrito, e era o alvo de Deus profetizar sobre o Filho naqueles tempos antigos. E aí ele profetizou, teve as profecias, como nós lemos aqui, às vezes Deus agia ordinariamente, dando capacidade digamos assim, fazendo com que as suas capacidades que ele já tinha fossem realizadas no mais alto grau, agia ordinariamente e agia extraordinariamente pelas profecias e pelos milagres. Então Deus trouxe profecia, Deus trouxe revelações, como nós estudamos aqui nesta semana já, e Deus inspirou o Antigo Testamento, né? Nós vimos a semana passada, quando ele fala aqui já quase para o final, que nós estamos chegando no finalzinho aqui, ele diz sobre a inspiração do Antigo Testamento. A escrita da Bíblia foi uma outra obra do Espírito Santo que começou no Antigo Testamento. Esse é um tipo distinto de profecia. A inspiração da mente desses profetas com o conhecimento e a compreensão das coisas reveladas era essencial. Eles necessitavam também que as palavras lhes fossem sugeridas para poderem declarar exatamente o que lhes havia sido revelado. As suas mãos precisavam igualmente ser guiadas à medida que escreviam as palavras sugeridas a eles. Então nós vimos aqui, irmãos, essas coisas conjuntamente tornaram a Escritura infalível. Então, Deus profetizou, Deus deu habilidade para certos homens extraordinárias, outras vezes de forma ordinária ele operou, fazendo com que em alto grau eles conseguissem cumprir, operar as suas habilidades. Deus deu, nesse quesito de obra extraordinária, Deus deu profecias, revelações, mas a inspiração do Antigo Testamento, ela é um tipo, como diz aqui de Owen, de profecia, e ela, distinto de profecia, e ela então significa que Deus operou na mente deles, Deus sugeriu as palavras que eles escreveram exatamente a palavra que Deus queria, que o Espírito Santo queria, de maneira então que dessas coisas conjuntamente tornaram a Escritura infalível. Então daí surgiu a Bíblia, surgiu o Antigo Testamento. Então esse livro, claro que se aplica também ao Novo Testamento, mas aqui ele está falando desse momento que Deus está profetizando sobre Jesus, que Pedro fala aqui em Atos 2. Então esse livro, o Antigo Testamento, ele é muito importante para nós como o Novo, porque ele é a palavra infalível e ele aponta para Jesus. Então o Novo Testamento, não dá para compreender o Novo Testamento sem o Antigo. O Antigo ele aponta para o Novo, para o que se cumpre no Novo, e isso é uma bênção, irmãos, para a nossa vida, para a nossa alma, à medida que nós vamos lendo as Sagradas Escrituras e compreendendo esse, digamos, enredo da salvação, como Deus ele foi operando a salvação desde os tempos antigos. Agora, hoje nós vamos ver
o que John Owen fala aqui sobre os milagres, encerrando aqui então esta nossa leitura e reflexão neste capítulo tão precioso aqui do livro sobre o Espírito Santo deste teólogo reformado. Então ele diz assim, acompanhe comigo aí na sua folha, que ele diz assim, sobre os milagres. As obras extraordinárias do Espírito Santo também capacitam os profetas a realizarem milagres. O Espírito Santo é o único autor das obras miraculosas. Esse dom não era dado aos profetas de tal maneira que pudessem fazer milagres onde e quando quisessem, mas pelo contrário, o Espírito Santo, pela obra e pela palavra, os dirigia infalivelmente para realizarem os milagres. Ele lhes concedia de antemão autoridade para isso. O Espírito, contudo, não se limitava a fazer coisas surpreendentes. Ele estava presente no período do Velho Testamento ao dar a lei e o governo civil, virtudes morais, força física, habilidades intelectuais, capacidade para pregar a palavra de Deus aos outros, era também a obra do Espírito Santo. Por exemplo, Noé. Né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre os milagres. Então, nós estudamos até aqui que Deus, então, por seu Espírito, a terceira pessoa da Trindade, operou de uma tal maneira que a lei, o conhecimento de Deus veio às pessoas, trouxe profecias, revelações, e através de um tipo específico de revelação, de profecia, Deus inspirou homens para que eles escrevessem o Antigo Testamento. Mas além disso, irmãos, o Espírito Santo operou também através de obras miraculosas, os milagres. E aqui nós temos que entender um pouco, né? Sobre esse propósito de Deus com os milagres e como ele operava isso. John Owen ele coloca aqui, as obras extraordinárias do Espírito Santo também capacitavam os profetas a realizarem milagres. O Espírito Santo é o único autor de obras miraculosas. O primeiro ponto é esse, né? Que esses milagres, evidentemente, não eram obras dos homens, porque os homens não podem fazer milagres, né? Não eram encantamentos ou ilusões, ou o que fosse, mas era realmente uma obra do Espírito Santo, uma coisa extraordinária que fugia, né, do comum. Muito menos isso era, claro, uma obra do maligno, do diabo, mas isso aqui era uma obra realmente do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único autor das obras miraculosas. Nós precisamos entender muito bem. Milagre realmente, no sentido de Deus, só Deus mesmo pode fazer, né? É o Espírito Santo que pode fazer, que pode operar. Esse dom, ele continua falando assim, não era dado aos profetas de tal maneira que pudesse fazer milagres onde e quando quisesse. Outro detalhe também que é importante é que não era assim um dom que podia ser realizado pelos profetas ao seu bel prazer, à sua vontade, de acordo com o que eles quisessem ou não quisessem. Né? Então, não era assim, os profetas, vou fazer um milagre aqui, aí fazia o que ele quisesse. Não vou fazer, porque eu não quero. Então, não era dependendo, irmãos, da vontade dos profetas, fazer milagre onde e quando quisesse. Então, eu quero fazer um milagre aqui, quero fazer um milagre em outro lugar. Não dependia da vontade deles quanto a isso, de eles terem um dom como algo que estivesse ali já automaticamente disponível para eles realizarem quando quisesse, aonde quisesse. Esse dom, continua John Owen falando aqui, pelo contrário, o Espírito Santo, pela ação e pela palavra, os dirigia infalivelmente para realizarem os milagres. Ele lhes concedia de antemão autoridade para isso. Né? Então, não era de acordo com a vontade dos homens, não era de acordo com o querer dos homens, quando eles quisessem fazer, conforme eles quisessem fazer. Tivesse ali, por exemplo, uma
uma doença, uma enfermidade, eu quero curar, vou curar. Tivesse ali um rio para abrir, né? Como aconteceu com o mar, um rio para abrir, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Josué, que eles tiveram que atravessar Moisés atravessar o Mar Vermelho, Josué atravessar o Rio Jordão com o povo. Então tinha um impedimento ali. Não, vamos resolver isso aqui. Não foi, irmãos, de acordo com a vontade deles, com a liberdade da vontade deles, que eles operavam quando quisessem e quando tivesse necessidade, simplesmente pelo que eles realmente determinassem. Não era assim. Como é que isso acontecia, irmãos? Isso acontecia quando, pela ação e pela palavra, o Espírito Santo os dirigia infalivelmente. Era o Espírito Santo que os conduzia. Quando eles iam operar um milagre, não era porque simplesmente eles tinham decidido, mas porque o Espírito Santo tinha guiado-os pela sua ação e pela sua palavra. E aquilo era uma obra, portanto, de Deus, em que eles eram apenas instrumentos do Senhor Espírito Santo. Ele lhes concedia de antemão autoridade para isso. Vamos ver aqui, irmãos, o Josué capítulo 10, versículo 12. Vamos olhar especialmente aqui como destaque o versículo 14, né? Josué capítulo 10, versículo 12. Vamos ler desde o versículo 10 para nós entendermos. Então vamos ler esse trecho aí até o verso 15, para pegarmos direitinho o contexto, né? Diz aqui: e o Senhor, Josué capítulo 10, versículo 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e feriu-os até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, e pôs-se quase um dia a pôr-se, e não se apressou a pôr-se a quase um dia inteiro, E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele no arraial em Gilgal. Veja que aqui Deus é soberano. Não foi Josué, e aqui o João destaca o verso 14, não foi Josué que simplesmente disse: sol para, lua para. Que milagre, irmãos. Pensando aqui nesse tipo de coisa, né? O sol parar e a lua parar o seu percurso. Quase, aqui diz, quase um dia inteiro. Mas o que diz o versículo 14? O Senhor, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. O Senhor foi que fez, o Senhor foi que operou através deles, porque o Senhor pelejava por Israel. Então o Senhor que deu poder para que eles vencessem os inimigos, lançou pedras sobre os inimigos, fez parar o sol para que eles pudessem guerrear, e não houve dia semelhante assim, porque o Senhor quis fazer. Então o ponto aqui, meus irmãos, é que é Deus que faz estes milagres, né? Agora, estes milagres, nós observamos aqui
não é uma coisa que diretamente João toca aqui nesse ponto, mas o que ele fala aqui? Né? Que Deus capacitava os profetas, o Espírito era o único autor dos milagres, não dependia da vontade deles livre, mas da vontade do Senhor. Mas há um detalhe aqui que sempre é importante nós notarmos. Esses milagres e esses atos esses atos extraordinários estavam atrelados àquilo que Deus estava fazendo em termos da história da salvação. Não era uma coisa, por exemplo, quando Deus fazia coisas extraordinárias, e inclusive quando Ele trazia a sua palavra, por exemplo, por sonhos, Ele não fazia isso simplesmente por uma necessidade mera simplesmente de um indivíduo, mas tinha relação com o grande plano da redenção. É isso que nós precisamos entender sempre. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Que os milagres, aliás, a Escritura, profecia, revelações, e a Escritura, que é um tipo especial de profecia, como eu li com vocês lá, a palavra de Pedro em Atos 2, apontava para Jesus Cristo, apontava para Cristo. Os milagres, irmãos, também estão envolvidos nisso. Toda a Escritura, quando Deus dava um sonho, por exemplo, para José, para Faraó, para o rei que estava com Sara lá, né? Quando Deus ele se revelava em um dado momento para uma daquelas pessoas, aquilo estava atrelado à redenção. Não era simplesmente assim por causa de uma necessidade de um indivíduo, sem que aquilo tivesse relação com a redenção, mas estava vinculado ao processo de revelação e que o Senhor Deus estava trazendo conhecimento do Filho através do seu Espírito Santo que estava operando todos aqueles eventos, todos aqueles acontecimentos. Então também os milagres é a mesma coisa. Não é simplesmente ali que Deus ele estava livrando o povo de Israel, tinha uma vinculação com a aliança que Deus tinha com Abraão, com Isaac, com Jacó, a aliança que Deus fez com Moisés, com o povo de Israel no Monte Sinai, tinha a ver com essas alianças, mas, irmãos, tinha a ver também com aquilo para o qual essas alianças apontavam, que era a aliança, nova aliança. Então, evidentemente, por meio daquelas pessoas ali, Deus ia trazer o Filho. Deus estava revelando o Filho e Deus ia trazer a sua semente. Então, esses milagres também. Deus estava com Israel, Deus salvava Israel, Deus preservava o remanescente em Israel, Deus estava cuidando daquele povo, porque em tudo aquilo Deus ele estava operando para que um dia nascesse o Senhor Jesus Cristo. Então, esses milagres eles não são coisas, queria que vocês percebessem isso, apesar de que eu hoje não toca aqui, pelo menos nesse texto que nós temos nessa compilação, mas eu queria que vocês também atentassem para isso. Os milagres eles estão relacionados à vinda de Jesus. Que Deus estava operando aquelas coisas para que o resultado de tudo aquilo, a profecia, a revelação, a escritura inspirada, tudo aquilo resultasse no conhecimento dessa pessoa bendita que é Jesus e que se revelou então no Novo Testamento. Então é importante nós atentarmos para isso. E para encerrar, irmãos, o nosso estudo aqui desse capítulo, nós vamos ler o último parágrafo, né? Não sei se eu vou ler todos os versículos que estão aqui, mas depois os irmãos, por favor, leiam, que diz assim então, o último parágrafo. O Espírito, contudo, não se limitava a fazer coisas surpreendentes. Ele estava presente no período do Velho Testamento ao dar a lei e o governo civil. Então, não somente as coisas surpreendentes, mas também o próprio governo, que estava ali sobre Israel e que era necessário para aquele momento. Vamos ver aqui Números, capítulo 11, versículo 16, 17. Livro de Números,
capítulo 11, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. Né? Então, Deus capacitou aqueles homens para o governo, junto com Moisés. Versículo 25 também, vamos ler, que diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então, isso está relacionado ao governo civil também. Então, Deus lhes deu capacidade para ajudarem Moisés na direção do povo, né? Conduzir o povo de Deus. Virtudes morais também. Vamos ver Juízes 6:12. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Aqui é Gideão, você conhece a história, né? Bem famosa no livro de Juízes. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Verso 34, irmãos, mesmo capítulo 6, que diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os jebuseritas se juntaram após ele. Tá bom, até aqui, só para nós darmos um exemplo de virtude, de coragem, né, que Deus dava também àqueles homens naquela época, por seu espírito, que não eram coisas surpreendentes, né, como os milagres, mas eram também obras do Espírito Santo. Força física, irmãos. Aqui mesmo em Juízes, capítulo 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor, aqui Sansão, o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ainda que não deixa de ser um milagre, né, que ele fez aqui, mas o coloca como na categoria de força física, né, que Deus deu para ele, surpreendente naquele momento. Vamos ver também o 15:14. Diz assim: E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimavam ao fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então, meus irmãos, força física, habilidades intelectuais também. Êxodo capítulo 31, versículo 2. Êxodo capítulo 31, versículo 2. E eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, conhecimento, em todo o lavor,
para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata, em cobre, lapidar pedras para engastar, entalhes de madeira, para trabalhar em todo lavor. Então aqui está, capacidades intelectuais. E a capacidade de pregar a palavra de Deus aos outros eram também a obra do Espírito Santo. Então, além dessas obras, ele coloca aqui mais propriamente como milagres, ele diz essas obras não se limitavam somente aos milagres, mas também ao governo civil, às virtudes morais, à força física, habilidades intelectuais e a capacidade de pregar a palavra de Deus aos outros, era também essa obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aqui ele lembra de Noé. É bem interessante nós olharmos para Noé. Vamos ler os versículos aqui para nós encerrarmos hoje, esses versículos que falam de Noé. Que diz aqui primeiro, Gênesis capítulo 6, versículo 3. Gênesis capítulo 6, versículo 3, que diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Provavelmente aqui se referindo àquele período até o dilúvio, 120 anos. E aí diz na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim a Sagrada Escritura. Capítulo 2, versículo 5, 2 Pedro. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Percebe aqui o pregador da justiça, quer dizer que Noé pregou naquele tempo. E para nós encerrarmos, 1 Pedro 3, 19 e 20. 1 Pedro, capítulo 3, 19 e 20, que diz assim: vamos ler o 18 para entendermos, Diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto a longanimidade de Deus que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, Jesus pregou aos espíritos em prisão. Como foi que ele pregou aos espíritos em prisão? Por Noé. O que Pedro está falando aqui é que Deus, o Espírito Santo estava agindo por Noé. Jesus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, estava agindo por Noé, pregando por Noé. E Noé, então, meus irmãos, enquanto preparava a arca, pregava. Como diz aqui o versículo 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, esses que estão em prisão, que não creram, que morreram no dilúvio, esses espíritos em prisão, que fala o versículo 19, eles ouviram a pregação de Cristo por meio de Noé, o pregador da justiça. Então, meus irmãos, aqui está. Vamos encerrar essa leitura. Eu queria que vocês pensassem assim um pouco. Espero que essas leituras que nós fizemos nas últimas semanas desse capítulo, vocês percebem que o livro ele vai avançando, assunto por assunto. Nós falamos agora, por último, do Espírito Santo. Irmãos, esse livro que nós temos na mão é um livro precioso, a Bíblia Sagrada. Queria destacar isso sempre. E o Antigo Testamento faz parte dela.
como o livro prepara. Owen coloca assim como título: as obras preparatórias especiais do Espírito Santo no Antigo Testamento. Este Antigo Testamento, ele aponta, Deus vai revelando gradativamente a salvação que viria em Cristo Jesus. E isso ele fez como um milagre mesmo. Toda a Escritura em si é um milagre, porque é uma obra sobrenatural, ainda que Deus tenha agido também como nós estudamos aqui, pelas capacidades naturais dos homens, que também é obra do Espírito Santo, mas faz parte da natureza, os talentos naturais dele, são as obras ordinárias que Deus operou através deles, mas mesmo essas obras ordinárias estão ligadas e estão relacionadas aos milagres das profecias, porque foi sobrenatural, não foi uma coisa que o homem podia fazer, o homem não tinha capacidade para conhecer as coisas de Deus. Então Deus deu essas profecias, Deus inspirou a eles para que eles escrevessem o Antigo Testamento, e Deus operou os milagres, essas coisas extraordinárias, e deu também a eles capacidades físicas, intelectuais, como nós estudamos aqui, e de pregação, para que o resultado final fosse essa revelação do Antigo Testamento que nós temos na mão. Então nós temos um tesouro em que a palavra do próprio Deus, o milagre do próprio Deus, a profecia do próprio Deus, a inspiração do Espírito Santo, uma obra do Espírito Santo, é o livro do Espírito Santo que nós temos na nossa mão. Então nós devemos, irmãos, ler este livro com oração. E é isso que nós estamos fazendo aqui, quando nós estudamos, lemos todos esses textos. Mas na sua vida individual, na sua vida diária, tire um tempo diário para ler este livro, Antigo e Novo Testamento, e com oração pedindo: Senhor, eu quero entender a Bíblia, eu quero entender a mensagem da Bíblia, eu quero que o Senhor fale ao meu coração e revele essa pessoa bendita de Jesus, porque o resultado do Antigo Testamento é Cristo. Por isso que Pedro, quando ele vai pregar no dia de Pentecostes, ele usa Joel, ele lembra de Joel, ele lembra de Davi, e ele diz: olha, todos eles falaram de Cristo, todos eles apontaram para essas obras maravilhosas. Ele diz na carta dele, que eles estavam ali, os profetas, escrevendo sobre o tempo da nova aliança, sobre a vinda do Salvador. Então é uma coisa assim maravilhosa, irmão. Nós vamos pensar como Deus nos amou e nos trouxe essa mensagem que nós não podemos saber por nós, nunca poderemos conhecer, mas Deus falou conosco, Deus se revelou conosco, a nós, e continua falando, Quando eu digo falou, porque Ele deu a Bíblia, Ele está aqui completa, graças a Deus, está completa, mas Ele fala hoje por ela, continua falando. Quando você lê a Bíblia, você ora, você pede a iluminação do Espírito Santo, Ele está falando com você. E é por isso que nós estamos aqui, nas terças-feiras, nos domingos, por isso que tem pregação, estudo, porque nós estamos falando da Bíblia. Nosso assunto, nosso tema é a mensagem da Escritura, que é Jesus. Então nós pregamos a cruz, nós pregamos a Cristo, nós falamos do Evangelho, e é isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos. E Deus então está falando na medida que nós falamos do que está na Bíblia. Então é um privilégio. Privilégio que vocês têm a Bíblia, eu tenho a Bíblia, nós temos a Bíblia, nós temos o culto público em que explicamos a Bíblia, nós temos a pregação, nós temos os hinos, a ceia do Senhor, o batismo. A igreja está no mundo como coluna e baluarte da verdade, então vamos buscar o Senhor. Não desperdice essa obra de séculos que Deus deu, que é a Escritura, deixando de ler, deixando de meditar, e também não guardando o dia do Senhor. Sempre falo isso, porque o dia do Senhor é o dia que nós estamos aqui lendo e estudando a Bíblia. Então não desperdice, mas busque o Senhor em oração, e essa é a bênção. Quando você lê, queria concluir dizendo isso. Por isso que nós temos o Salmo 119, já falei isso no domingo, E é interessante como nós estamos estudando João 17 à noite, e Jesus fala tanto da palavra, a tua palavra, deles a tua palavra, santifica-os na tua verdade, tua palavra é a verdade, eu os envio ao mundo, e aqueles que crerem na palavra, Então a palavra, irmão, sempre a palavra, Deus está se revelando,
E o Salmo 119, ele louva a Deus pela palavra. Então, vamos ser gratos a Deus, porque Deus, usando a linguagem do livro que eu já tinha citado aqui, mas eu achei muito interessante o nome do livro. Deus falou na língua dos homens. Isso é verdade. Deus falou conosco. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer, vamos pedir que Ele continue falando conosco pela palavra dele. Senhor, muito obrigado, porque nós temos tido o privilégio muito grande, Senhor, aqui na nossa pequenina igreja, mas também não só aqui, Senhor, mas a sua igreja por toda a terra, de termos esse livro, de estudarmos esse livro, de meditarmos nele depois do seu grande trabalho, Senhor nosso Deus, por seu Espírito Santo, de conduzir por séculos a produção deste livro, Senhor nosso Deus. Nós queremos agradecer, nós queremos louvar ao Senhor pela palavra e queremos também pedir graça, porque nós queremos nos comprometer aqui hoje à noite e as pessoas também vieram ouvir que o Senhor move o coração delas, de nós lermos e estudarmos este livro, Deus, com muita dedicação, porque é obra do Senhor, porque é o conhecimento de seu Filho amado que está nessas linhas, nessas palavras, e que assim possamos conhecer, amar, confiar verdadeiramente e continuar confiando, continuar nos arrependendo e amando e crescendo na graça e conhecimento de nosso Senhor e levando esse conhecimento às outras pessoas. Senhor, faz isso, Pai. Louvado seja o seu nome, hoje e sempre, no Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.